Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre esse fantástico livro do escritor francês nascido na Argélia, Albert Camus, que foi publicado em 1942, numa época da Segunda Guerra Mundial e, portanto, uma época bastante tumultuada, bastante sombria. O Estrangeiro, acho que deve ser o livro mais popular dele, o livro mais conhecido, e basicamente todo mundo sabe como se desenrola essa história. O que eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje não é exatamente uma resenha dessa história, mesmo porque o meu quintal não apresenta resenha, mas algumas percepções e que eu acho importante para a gente compreender esse livro fantástico de um escritor que nos oferece uma obra muito profícua e muito densa. Albert Camus escreve muito bem, o livro é muito tranquilo para você ler, é muito fácil, mas não é um livro superficial, é um livro que você precisa mergulhar em cada ideia apresentada para você se reconciliar com tudo isso que está aqui e não te causar nenhum choque, porque é isso que vai acontecer na medida em que você vai desenvolver a leitura. Antes de ler, é preciso que você entenda o que é o absurdo em Camus, qual é o pressuposto da corrente filosófica do existencialismo proposto por Jean-Paul Sartre, de quem Albert Camus vai discordar em muitos aspectos. Então a gente precisa entender que tanto o existencialismo como a questão do absurdo, eles residem nesse livro aqui. Então, antes de ler O Estrangeiro, é preciso que você saiba disso. E não precisa mergulhar em teorias filosóficas, mas apenas saber como isso acontece para que a sua leitura seja melhor aproveitada. Então, vamos lá. Esse livro tem duas partes, e a primeira parte é quando Meursault recebe a notícia da morte de sua mãe, então ele vai até o asilo onde ela morava para tratar de questões de sepultamento, do velório da mãe, etc. E receber, né, essa notícia mesmo, né? Ele recebe a notícia que ela morreu, mas ele vai lá fazer a constatação e se envolver em todo esse processo. E a segunda parte, que é o julgamento dele. Bom, sem dar spoiler, sem entrar muito na questão do livro, eu não vou apresentar a resenha, como eu já disse. A primeira parte, quando ele recebe a notícia da morte da mãe. Ele não esboça nenhuma reação esperada, e aí a gente pode entender que as pessoas esperam que ele fique transtornado, que aquilo mexa profundamente com o seu emocional. E aí, quando ele não oferece esse tipo de reação esperada, o que nós podemos observar é um estranhamento, né? Então ele já é um estrangeiro exatamente porque ele não se comporta da forma como é esperado. Então, assim, quando você reconhece algumas reações nas pessoas, é como se você estivesse também dividindo uma nação, uma pátria, valores, e esses valores fazem parte de uma cultura, fazem parte de uma sociedade, fazem parte daquele que a gente julga humano. Se a pessoa recebe a morte da mãe de uma forma muito passiva, sem nenhuma reação, ele fuma, ele dorme durante o velório, ele está distante daquilo, então ele já é um estrangeiro porque ele não compartilha de reações comuns, de sentimentos comuns, de previsibilidade. Bom, então ele vai deixando a vida levar, vai deixando as coisas acontecerem, ele vai, né, até que ele mata um árabe. E aí ele é preso por isso, e o processo, né, de condenação por essa morte é que é a grande questão da segunda parte.
E aí a gente pode ver o absurdo, a questão do absurdo, descrito aqui. Enquanto o existencialismo diz que, aliás, o existencialismo não diz. Enquanto o existencialismo propaga a ideia de que o homem é lançado ao mundo e ele é responsável pela sua construção. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, aquilo que a gente consegue ser, porque o homem é condenado à liberdade. E aí eu recomendo muito a vocês que leiam um texto de Jean-Paul Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo, que é um texto maravilhoso, na verdade é uma palestra que ele dá. E aí ele tem essa questão da responsabilidade, da liberdade, o quanto você pode responder pela sua conduta no mundo, o que é a liberdade, o que você pode fazer com aquilo que fizeram de você. Entendendo a ideia do existencialismo, é mais fácil da gente entender o absurdo, que é a questão de você buscar um possível entendimento entre a realidade e as coisas que realmente podem acontecer ou aquilo que é esperado acontecer. Então, o desmembramento dessa ideia de que nós estamos no mundo e temos que significar tudo, buscar esses entendimentos, que tudo que acontece tem um porquê e precisa ser significado, justificado, e para o absurdo não, porque não existe a noção do eterno, existe aquilo ali, né? Então nós vamos encontrar a plenitude da liberdade dentro do conceito, da proposta do absurdo de Albert Camus, e não dentro da proposta do existencialismo de Jean-Paul Sartre. E essa é a grande tirada do estrangeiro, porque o estrangeiro, ele é livre. E por que ele é livre? Porque ele deixa as coisas acontecerem e ele não fica buscando esse significado, ele não busca a sua responsabilidade nisso, ele está no mundo, ele existe no mundo e as coisas acontecem. Então esse é o grande encontro entre as duas propostas. E o livro do Albert Camus, quando ele nos apresenta Meursault, que é o protagonista, e todos os outros, todas as outras pessoas, né, os personagens que aparecem nesse livro, todos eles reforçam a todo momento essa questão da liberdade no existencialismo e a liberdade dentro da proposta do absurdo em Albert Camus. Então, todos eles, inclusive o julgamento, como as pessoas colocam as palavras, a questão dele com a mãe, o encontro dele dentro do asilo onde a mãe morava, com todas as pessoas, e ele tenta até responder na medida em que as pessoas esperam. Ele também se questiona por que é que ele não está sentindo tudo isso. E esse questionamento ele é próprio de uma pessoa que está no mundo e busca o significado da sua vida. Até que chega um momento em que ele para de perguntar o porquê que ele tem que agir dessa forma ou daquela outra forma. E isso a gente observa no decorrer do livro. Quando você faz a leitura do estrangeiro, aos poucos você vai observando que essa passividade que as pessoas negligentemente atribuem a ele não é uma passividade, mas é um entendimento da sua proposta de liberdade diante do mundo. Quando você não busca essa significação, você tem realmente a liberdade de usufruir aquilo que lhe acontece. Então, a entender o estrangeiro sem a proposta, sem essa dualidade, o existencialismo e o conceito do absurdo, é uma leitura como uma outra qualquer que você vai fazer, que também não está errado, você pode fazer a leitura do estrangeiro assim. Essa minha percepção é só uma dica para que você mergulhe em outras águas e se beneficie dessas águas, como o Meursault faz no dia seguinte do enterro de sua mãe, né? Ele vai à praia com Marie, ele nada naquelas águas, que é exatamente isso que eu estou propondo para você. Um entendimento para que você possa fazer um outro mergulho essa história belíssima, nesse romance que Albert Camus nos oferece. E eu tenho sempre a mania de dizer que eu sou estrangeira onde quer que eu vá. Então,
quando eu pego essa ideia do estrangeiro, né, quando eu escrevo, e isso está no meu WhatsApp, está no Facebook, eu sempre me defendo dizendo que eu sou estrangeira, que eu não tenho pátria e que eu reconheço amigos, né, e todos os amigos que se consideram estrangeiros se encontram e fazem da amizade uma pátria, uma nação. Quando eu tenho essa ideia de que eu sou uma estrangeira, eu tento ver a vida de uma forma não colocada, não conceituada como sendo uma norma, um padrão. Então, todo mundo que busca uma forma diferente de ver a vida daquela que está estabelecida é, no seu íntimo, um estrangeiro. Então, essa é a minha dica de leitura para você. Se você não leu O Estrangeiro, eu ofereço para você essa leitura aqui maravilhosa, porque é muito rápida, fácil, gostosa. E se você já leu, comenta comigo o que você achou da sua leitura e quais foram as percepções que você pôde encontrar, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima.